27 de novembro é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. O uso indiscriminado de anabolizantes para acelerar o crescimento muscular pode causar a doença no fígado. Nós vamos conversar sobre este assunto com o hepatologista Carlos Bahia. Boa tarde, doutor. Quais são os efeitos do uso excessivo de anabolizantes? Boa tarde, Adriana. Em relação ao uso de anabolizantes, ele tem os efeitos que são considerados efeitos terapêuticos. O anabolizante ele é um medicamento e o seu uso deve ser feito com base numa prescrição médica. Para que ele é indicado? Ele é indicado para pessoas que se submetem a grandes cirurgias, por exemplo, ficam muito tempo acamadas e sofrem pela imobilidade um certo grau de atrofia muscular. Então, para reposição dessa musculatura. Outra coisa é para homens que têm algum problema endocrinológico, onde a produção de hormônio masculino está deficiente por alguma forma, ou por alguma cirurgia que teve que retirar o testículo, ou algum outro tipo de deficiência de produção de hormônio. São derivados de hormônios masculinos, então a pessoa recebe para manter o seu nível normal de quantidade de hormônio. E aí as pessoas acabam usando isso para ganhar massa para outros fins, né, doutor? Quais são os prejuízos para essas pessoas que usam de maneira excessiva? O pessoal tem usado para ganho de massa muscular e isso traz uma série de efeitos colaterais. Para você ter uma ideia, a quantidade de hormônio, de esteroides anabolizantes necessária para fazer um ganho importante de massa muscular, as pessoas acabam tomando de 10 a 100 vezes o que é uma dose de prescrição normal para alguém para reposição de hormônio. Então, a quantidade é excessiva e essa quantidade excessiva leva a alterações tanto do ponto de vista hormonal quanto outras alterações do metabolismo do corpo. Dessas alterações, mais importantes são o aumento da pressão arterial, aumento da gordura do sangue, colesterol, triglicérides e algumas outras características que estão ligadas a essa parte do hormônio. Além do aumento e do inchaço da massa muscular, tem também a modificação da distribuição dos pelos do organismo. E aí, em homens, como é uma quantidade excessiva de hormônio, ele vai acabar levando à atrofia dos testículos. E, em casos de uso prolongado, até a redução da produção de espermatozoide pelos homens, pelo uso prolongado em altas quantidades. E com relação ao câncer, doutor? Com relação ao câncer... As pessoas que usam, elas estão mais propensas a ter a doença? Sim, porque essas drogas são todas metabolizadas pelo fígado e isso causa uma alteração do metabolismo do fígado, um certo grau de inflamação e como efeitos colaterais pode ter não só hepatite aguda, mas como a hepatite crônica e o aumento da possibilidade de ter tumores do fígado. Esses tumores podem ser benignos ou malignos. Há casos de academias que vendem os chamados suplementos alimentares. Os suplementos alimentares contêm anabolizantes e a quem compete essa fiscalização? É a Anvisa? Na verdade, pode competir a quem for, mas se a própria pessoa não toma conta dela mesma, aí a coisa fica complicada. Uma coisa é suplemento alimentar. Proteína, carboidrato, vitaminas, esses são suplementos alimentares. Esteroide anabolizante é outra coisa. Sim. Então, toda vez que a pessoa for tomar alguma substância com o intuito de ter o aumento da sua massa muscular, de ter um melhor rendimento dentro da sua atividade, precisa verificar bem o frasco do que está tomando. Se tiver dúvida, pergunta para o médico se alguma daquelas substâncias é esteroide anabolizante. O uso crônico disso pode trazer problemas muito graves. Entre os quais? Aquelas coisas que eu já falei para os homens, imagina no metabolismo feminino. Mulheres que tomam esteroides anabolizantes têm alterações ainda mais intensas. Ganham a massa muscular, mas altera a distribuição dos pelos do organismo, tem um tipo de queda de cabelo, que é característica de homem, aquelas entradas que ficam, vão se formando na testa, muda a voz, e isso às vezes é irreversível, e isso acaba causando um grande transtorno até quando a pessoa para de tomar. Algumas dessas alterações são irreversíveis. O problema é a venda indiscriminada disso, né, doutor? E aí tomar cuidado, porque assim, existem academias ótimas e que vendem suplementos alimentares absolutamente dentro da lei. Mas existem pessoas com intenções não muito boas. Toma muito cuidado quando, por ofertas de suplementos alimentares feitos no fundo de quintal, que não tem rótulo, que não tem registro como suplemento farmacêutico, porque isso pode ter junto o esteroide anabolizante que alguém da academia ou algum personal trainer vende como, olha, este suplemento vai te trazer melhor resultado.
traz melhor resultado porque tem anabolizante, mas ele não fala que tem. E aí a pessoa acaba sofrendo os efeitos até sem saber que está tomando. Agora, doutor, ainda que seja um suplemento alimentar, o senhor precisa ter a supervisão de um médico, ainda que seja um suplemento? O senhor aconselha? Quando a pessoa tem o objetivo de ter um aumento de massa muscular de forma significativa, é muito importante ter essa orientação, para ter o balanço das quantidades de proteína, de carboidrato e de gordura e os tipos de suplementos que são mais interessantes nessa época, para que tenha um melhor resultado para isso. Mas ele pode ter também esse ganho de massa só com a alimentação balanceada, sem o uso desses suplementos? Pode ter um ganho dentro de um parâmetro que a gente pode julgar como normal. Aquele ganho de massa exagerado, aquilo que a gente vê. Outro dia eu ouvi uma expressão interessante, mulher rã, porque tem aquelas coxas extremamente grossas, tal. Isso não se consegue só com atividade física e dieta. Isso certamente tem anabolizante. Para a gente finalizar, doutor Carlos Bahia, o senhor é do Hospital do Transplante de Fígado. Isso, Hospital de Transplantes do Estado. Lá tem vários transplantes, inclusive fígado. Inclusive de fígado. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer. Hepatite, cirrose, esteatose hepática, ou seja, gordura no fígado. Assunto, aliás, bem familiar. Vamos lá. Como é que é a saúde hepatológica do brasileiro? De que forma o brasileiro cuida da sua saúde no que diz respeito ao funcionamento do fígado? Qual é a avaliação que o senhor faz? Tem dois aspectos bastante importantes e que em outro momento a gente pode desenvolver melhor esse assunto. As hepatites, com os seus tratamentos, com suas inovações, medicamentos novos que estão agora disponíveis pelo SUS e que resolvem a maior parte das hepatites, e a questão da esteatose hepática. A esteatose associada à diabetes, à dislipidemia, que é a alteração de colesterol e triglicérides, e o aumento de peso, que a gente sabe que a população toda está tendo progressivamente um índice de obesidade cada vez maior. Esses fatores podem levar à esteatose hepática, ao aumento de gordura do fígado, e esse tipo de gordura do fígado ele pode levar até a um tipo de cirrose chamada por esteatohepatite. E esta é um dos tipos de cirrose que favorece o aparecimento de câncer de fígado. Legal. Dr. Carlos Bahia, que esteve conosco, hepatologista do Hospital de Transplantes do Estado de São Paulo, obrigado pela atenção. Voltaremos a conversar sobre vários assuntos relacionados à saúde pública oportunamente. Obrigado pela atenção.